Bora lá, meu povo, para mais um episódio de Velho Pod Experiências que Inspiram. Esse canal que foi feito para você que quer repensar, que quer refletir, que quer olhar para o envelhecimento de uma forma diferente. Talvez mais amorosa, mais carinhosa, mais calorosa, por que não? Então, segue a gente, clica lá no sininho, ativa o sininho, se inscreve lá no nosso canal. E claro, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles, como é que a gente faz o Velho Pod, meu povo? Então a Side, a Nutrem e a Madacor, que agora está, me vestindo, corre lá que a gente vai deixar o link para você comprar suas roupas, tá lá no nosso descritivo, tá bom? Então fica aqui com a gente que hoje o nosso episódio está imperdível. E hoje nós temos uma mulher linda que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer há alguns anos atrás e eu consegui trazer ela para o Velho Pod hoje. Uma atriz, uma mulher aí empoderada na vida e que vai contar pra gente as suas histórias ao longo da sua trajetória como atriz, como mulher, e eu tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo aqui Claudiana Cotrim. Meu amor, que bom que você aceitou meu convite! Que bom que você aceitou. A gente se encontrou há tantos anos atrás, né, Claudiana? Num espetáculo que ela estava fazendo maravilhoso, Rugas, um espetáculo sem botox, exatamente, né? E que foi um sucesso, e que a gente se encontrou e foi muito divertido, foi muito interessante, e eu fiquei muito fã. Então, começa aqui, se apresentando para o nosso pod, falando o seu nome, de onde você veio e quantos anos você tem, porque aqui no Velho Pod a gente pode falar a idade. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui. É um assunto que me interessa bastante. Bem, meu nome é Claudiana Cotrim, eu sou atriz, tenho 56 anos, sou atriz há mais de 35 anos. E na ocasião que a gente se conheceu foi muito especial porque eu estava pesquisando sobre o envelhecimento. Eu e uma amiga baiana, que morava aqui no Rio de Janeiro, a gente estava num espetáculo juntas e a gente morava em Laranjeiras e só descobriu assim no último dia de espetáculo. E a gente começava a observar nessa convivência, o andar. O meu trabalho é muito focado no corpo, né? O andar das pessoas mais velhas. Isso começou a chamar minha atenção de uma forma absurda. Chegou um momento que eu dizia assim, velho não senta, despenca. E eu vi ali uma provocação muito grande na minha vida, no meu corpo, e para as pessoas que estavam em torno de mim, né? Bem, eu sou de São Luís do Maranhão, nasci numa cidade chamada São João Batista, na Baixada Maranhense. Tenho mãe viva de 95, vai fazer 96 anos agora em dezembro. Que deve ser um laboratório enorme para você também. Muito. Eu, inclusive, a entrevistei, uma mulher muito lúcida, muito inteligente, e acredito que vai viver muito, porque ela quer e gosta muito da vida. É uma guerreirona. Começando, o meu olhar para o envelhecimento foi com rugas. A gente começou a entrevistar as pessoas quando a gente te chamou para bater um papo com os atores e com a plateia, que isso repercutiu muito, foi muito importante para a gente. A gente começou com uma pergunta que foi, quando você se sentiu velho pela primeira vez? E a segunda pergunta que surgiu durante as entrevistas, o que você quer ser ou fazer quando envelhecer? Então, todas as entrevistas que a gente, mais ou menos 1 ano e meio de pesquisa com amigos, a gente entrevistou mais de 400 pessoas, muito mais mulheres que homens, né? E essas respostas, elas vieram e a gente começou a coletar e se divertir muito e se identificar, né? Porque é uma identificação muito bacana, eu sempre procuro temas que vão me favorecer. Eu estou angustiada, é separação, é morte. Então, eu trato na arte o que me provoca, né, na vida real. Então, esse espetáculo Rugas, ele foi uma grande introdução para os meus 56 anos. Idade, para mim, nunca foi um problema. Eu faço um trabalho que qualquer idade eu posso trabalhar. Se eu tiver condições físicas, mentais, intelectuais, emocionais, o ator está pronto, né? E tudo isso que incomoda o ator é material, que incomoda o ser humano, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando disso. Quando foi que você se sentiu velha pela primeira vez? Ou isso ainda não aconteceu?
Até eu começar esse trabalho, eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Porque desde os 20 anos eu já me sinto velha. Sério? Sério. Pelo telefone as pessoas falavam comigo e sempre achavam que eu era bem mais velha. Eu não vou dizer que eu construí isso, sabe? Não, sempre foi assim. Eu sempre me senti uma pessoa mais velha. A idade está chegando e não está me assustando. Mais velha ou mais à frente do seu tempo? Mais velha. Mais velha mesmo? Mais velha mesmo. Então, eu me sinto velha, né? Desde Aquela sempre. alma velha. Alma velha, um certo comportamento velho, apesar de ser uma pessoa extremamente engraçada, divertida, enérgica, né? Mas o olhar, hoje, está apurado. O que o Paulo falou, eu achei muito interessante na saída sobre a gente, quando fica velho, é a aceitação, no que a gente se transforma, no que a gente sempre foi, Sim. né? Então, eu sempre fui velha. Agora, eu me sinto confortável. Tem um lugar de fala. Agora você está no seu lugar de fala. Agora eu tenho um lugar de fala. Eu acho que quando Paulo teve aqui com a gente no Velho Pod também, a gente se encontrou nos bastidores, eu acho que a idade, e eu trabalhando com idosos a vida inteira, eu tenho aprendido muito com essa trajetória. Eu acho que hoje, muitas das escolhas, Claudiana, que eu faço, eu agradeço muito ao presente que eles me dão todos os dias nas nossas consultas, porque eles me trazem coisas importantíssimas que talvez se eu não tivesse o privilégio e o prazer de trabalhar com a terceira idade, eu jamais teria, né? Porque eu já estou nessa estrada há mais de 20 anos, então eu era muito jovem quando eu comecei esse trabalho, mas eu aprendi a ter esse olhar talvez mais velho nessa rotina. Por exemplo, uma coisa que sempre me impactou muito é essa coisa da gente, às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente começar a empurrar tudo para depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E com eles eu aprendi que às vezes esse depois não acontece. Isso é uma coisa que eu aprendi. Você percebe que a idade também te traz esse comportamento de mais autenticidade, de não deixar tudo empurrando tudo tanto para a barriga? Sim, eu acho que traz sim, eu acho que um certo conforto mesmo, né? Desde uma apresentação, não tem mais preocupação. Eu acho que feliz daquela pessoa que trabalha com o que gosta. Eu acho que a idade não pesa, porque você vai fazer isso para sempre. Imagina, você vai trabalhar da forma que você trabalha hoje, muito, não tem uma idade para parar, porque você ama. E você aprende, é uma troca, é um fluxo, né? Então, a minha profissão é assim. Eu não saberia fazer outra coisa senão arte. Isso que eu ia te perguntar, sempre foi ser artista? Sempre foi a comunicação. Na pandemia, eu fiz um curso online que era para a gente identificar o nosso potencial maior. Foi curioso, mas eu sempre achei que fosse a arte, né? Encenar, estar em cena. O fato de dirigir me amedrontava um pouco, porque eu pensava, se eu começo a dirigir, eu paro de atuar, e eu não quero parar. E nesse curso eu achei bacana porque é a comunicação, é muito mais amplo do que simplesmente atuar, né? Eu me comunico o tempo todo, eu sou professora, eu sou atriz, eu sou aluna, então isso não me cansa. Trabalhar para mim é uma diversão. E eu acho que na pandemia a gente percebeu isso de uma forma muito clara. As pessoas que não adoeceram eram as pessoas basicamente que estavam encontradas na vida, que sabiam o que estavam fazendo aqui, por que estavam aqui, né? Então essas pessoas que trabalham, sei lá, o dia inteiro num escritório e no final do dia, saem dali tirando uma mochila pesadíssima. No dia seguinte, coloca de novo. Nossa, que martírio. Eu não conseguiria viver dessa forma, minha vida não renderia, né? Então, não conseguiria ser outra coisa senão comunicadora. Atriz, diretora, professora. Eu amo dar aula. Tudo que eu aprendo novo, eu já quero experimentar. Quando você me perguntou sobre quando eu me senti velha pela primeira vez, que foi como eu sempre trabalhei com o corpo e é o meu foco de trabalho, inclusive me chamou muita atenção os corpos dos velhos.
quando eu comecei a perceber que eu já não executava os mesmos movimentos com a mesma rapidez, ou não conseguia concluir, sei lá, coisas muito... Eu sempre trabalhei com treinamento energético, muita expressão corporal, e aí eu me assustei um pouco, eu falei, não, é só uma questão de dosagem, né? Então foi aí que eu me senti velha pela primeira vez, quando eu percebi que o ritmo mudou, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, porque isso é uma coisa que eu falo muito para todos os meus pacientes, que, veja bem, olha o que você disse, você percebe que mudou o ritmo, mas isso não te impediu de executar. E eu acho que isso é uma coisa, Claudiana, muito importante, porque eu vejo muita gente colocando a idade como um impeditivo. Se eu não executar o movimento na mesma amplitude, na mesma capacidade, não serve. Então, não faço mais esse movimento. Se eu não puder fazer exatamente como eu sempre fiz, não quero mais. E eu acho que isso gera uma limitação e um entendimento que a velhice te poda. E isso não é verdade. Não é verdade. Né? A gente pode não executar mas pode executar um bem melhor, bem mais consciente, né? Porque o movimento ele só existe quando está preenchido de emoção. No teatro, por exemplo, né? Depois que eu fiz o espetáculo Rugas, eu desenvolvi uma metodologia de trabalho para as pessoas mais velhas. Eu te falei que... Eu não consigo separar, tudo me toma, né? Tudo me afeta. Chamado Meu Corpo, Meu Tempo. O meu trabalho é pisar, olhar e respirar, é a base do meu trabalho, seja no teatro, seja para dar um curso para apresentador de televisão, seja para dar um curso de oratória, que também é uma área que eu gosto muito, a comunicação, né? Mas eu acredito que quando você tem consciência do seu pisar, do seu olhar e da sua respiração, você tem consciência do seu corpo, né? Eu comecei dizendo que velho não senta, despenca. Então, como é o teu corpo? Como é a qualidade do teu caminhar? Qual é a qualidade do teu olhar? A gente não tem um olhar periférico, ninguém ensina pra gente que a gente pode enxergar muito mais, olha, abrir. Não, o velho, ele começa a ficar inseguro corporalmente, ele vai atravessar um semáforo, ele olha para o foco dele, e ele vai. Se acontecer alguma coisa na lateral, acabou. Ele não contava com aquilo. Então, ele acha... É que nem o pisar. A gente vai ficando velha e o pé vai engruvinhando. Ele vai subindo, um dedo vai subindo em cima do outro. Por quê? Porque a gente vai condensando e achando que assim a gente tem mais firmeza. E não é isso. A gente precisa expandir. Como a respiração, a gente precisa expandir o olhar, a gente precisa expandir o pensamento. Quando você falou ainda há pouco sobre, se eu não executar o movimento exatamente como eu pensei, eu não vou fazer, por boicote, né? A gente se boicotando e nem percebe. Eu não executo esse movimento, não dá mais para o meu corpo, mas outros virão. Eu posso fazer de uma outra forma, num ritmo completamente diferente. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer o nosso potencial corporal, né? Eu acho que a nossa vida está muito ligada. Um dia desse eu li um texto que falava: a tua longevidade está ligada ao teu joelho. É interessante. Sim. Comecei a pesquisar isso e desenvolvi um exercício. Bem, um curso para terceira idade, para velho, quando eu comecei a entrevistar as pessoas, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz, porque para mim, velho é uma palavra linda. O que é Somos velho? duas. E o que é velho e a gente mantém? O que é importante? Esse móvel é velho, mas ele me é importante, foi da minha avó, que lindo. Essa minha amiga, ela tem 90 anos, que linda, eu vou conservar, mesmo que ela esteja esquecida hoje. Né? A minha melhor amiga, ela tem 82 anos e mudou o ritmo comigo, de conversa, os temas, e eu vou em outros. Então,
Muita gente detesta essa palavra. Muita. Não, você não está entendendo. Imagina, quando eu fiz Velho Pode, foi um horror, um drama. Eu amei! Como assim, Roberta? Velho Pode? Eu falei, Velho Pode, vai ser Velho Pode, experiências que inspiram, vai ser Velho Pode. Outra coisa, por exemplo, lá na rede social, Cantinho da Geriatria. Minha filha, que drama que é esse Cantinho da Geriatria. Mas por que não Cantinho da Melhor Idade? Tem horror dessa palavra. Por que não Cantinho da Idade, não sei das contas? Eu falei, gente, é Cantinho da Geriatria e Velho Pode. Por que velho tem essa conotação? Por que as pessoas trouxeram para a palavra velho essa conotação tão pejorativa? Porque não é. Eu, pelo menos, não a vejo dessa forma, né? E eu entendo exatamente o que você está falando. E essa coisa do joelho está muito atrelado ao que a gente fala da importância de se manter a autonomia. E o que a gente vê é que muitas vezes com a idade, as pessoas começam a arrumar desculpas para não fazer. Então, assim, eu não vou fazer exercício porque eu já estou velho. Eu não vou fazer dieta porque eu já estou velho. Eu não vou fazer isso porque eu já estou velho. E a gente vai dando para a velhice essa conotação pejorativa e um peso que, na verdade, ela não tem ou não precisaria ter. Nesse tempo, você, atriz há mais de 30 anos, essa passagem do tempo como atriz, você se sentiu afrontado ou confrontada pela idade, pelo passar do tempo, pelas rugas? Você achou que isso de alguma forma mexeria ou não? Eu me vejo pró-idade, no trem sênior, porque envelhecer bem é viver com saúde e propósito, seja pró-idade. Não, isso não mudou, porque, como eu te falei, o trabalho, o que é o mais importante na minha vida, de verdade, é a arte. Uhum. É o meu trabalho, eu não conseguiria viver sem isso. Se isso é o mais importante da minha vida e eu posso executar isso em qualquer momento, por que me incomodaria? No sábado eu conheci uma pessoa lá em Santa Teresa e a gente começou a conversar e eu perguntei assim, quantos anos você tem? Olha, essa mulher fez uma festa. Eu falei, tá bom, já entendi. Você é uma mulher velha. Ela ficou muito chateada. Eu falei, amiga, você não está doente, você está envelhecendo e não está aceitando. E, enfim, ela debulhou o milho inteiro, falando que não dorme, das doenças. Eu falei assim, tem que aceitar, você não tem mais 30 anos, 20 anos. Com certeza ela tinha mais de 60 anos, né? 62, mas não aceita. Isso é um problema. Na vida artística, agora, no segundo semestre do ano passado, eu fiz 2 filmes no Maranhão. E aí eu convivi com muita gente jovem, ator jovem, é tão interessante, né? A gente é tão cheio de certeza. Ator não, todo mundo, né? E eu, envolvida com tantos jovens, eu falei assim, que gostoso. Ah, vamos fazer uma farrinha, vamos para a praia depois. Olhei, eu falei, não tenho mais vontade, não tenho mais esse pique, né? Não tenho mais necessidade de fazer social. Então, eu acho que o envelhecimento dentro da minha carreira não abala tanto, apesar das atrizes estarem tão preocupadas com o corpo, né? Com a estética, com o rosto. A gente tem aí um arsenal de gente estranha para a televisão. E igual. Para o vídeo, né? Você não sabe mais quem é fulano ou beltrano, porque elas estão todas muito parecidas. Sim. Vai chegar um momento, eu li essa semana que 2026 é o ano do natural, da beleza natural. E eu falei, que bom, tinha que chegar esse dia, porque nós estamos nos tornando uns monstros, assim, se distanciando. Entrevistei pessoas com mais de 80 anos, que eu falei assim, quando você se sentiu velha pela primeira vez? Eu não sou velha, eu não tenho rugas. Sim. Caramba, você não tem rugas e nem juízo, né? Na minha cabeça eu pensei, porque, poxa, o que é a ruga, né? Claro que a gente quer aliviar, deixar a pele mais bonita, mas a gente não quer se descaracterizar. A gente, você, sim, né? Sim. Que entende o envelhecimento de uma forma diferente. A minha mãe, com 95 anos, ela anda pouco, é vaidosa, ela toma banho, vai passar os creminhos, e é um creminho aqui. E aí eu percebi que ela começou a ficar cansada, colocar sutiã, vestir, secar cabelo. Eu digo assim, NASA, como eu a chamo, tenta
quanto mais tempo tu conseguires manter isso, vai ser muito melhor para você. Não tenha dúvida. Então, assim, não é que eu não queira, eu quero que você faça porque você ainda consegue fazer. E talvez nunca deixe de fazer isso, né? Porque está muito na nossa cabeça mas o limite. Num outro tempo, numa outra... Claro, no outro ritmo, né? Devagar, mas passa um creminho, vai. Isso é um alongamento, né? A gente se mexer. Qual é o nosso principal alongamento? Quando acorda e o banho. Sim. O banho. A nossa ideia no banho é passar a mão no corpo inteiro, sabonete no corpo inteiro. Então, assim, quando que você percebe que você não está mais conseguindo tocar no seu corpo inteiro no banho, né? Tem gente que não percebe isso nunca, porque nem observa o seu corpo na hora do banho, né? E aí isso me remete a um outro pod que nós tivemos aqui com o Carlos Veiga, e a gente estava falando da questão do estado de presença. E aí ele falou muito sobre isso. Ele falou assim, um dos grandes motivos dos acidentes domésticos e tudo mais é porque a gente nunca está no estado de presença. Você está no banho, mas você já entra correndo, pensando em outra coisa, nananã. Você não para tomar o banho. Então, estou aqui dentro do chuveiro. Então, vamos lá. Vou tomar o meu banho. Vou passar o sabão por todo o meu corpo. E se eu estivesse nesse estado de presença, eu certamente ia falar, opa, não estou conseguindo alcançar o meu pé. Estou com dificuldade em lavar os meus cabelos, né? Mas a gente muitas vezes está tão fora da nossa casinha, tão dentro do passado ou do futuro, que a gente deixa de ter esse estado de presença e a gente deixa de perceber. E talvez seja isso, Claudiana, que faça com que as pessoas se assustem de repente com a idade. Porque eu tenho um monte de gente lá no consultório que parece que dormiu com 35 e acordou com 70. A maioria, né, Roberta? Parece que não teve 35 anos de passagem. Eu falo, mas gente, você não estava um dia desse, você teve que fazer 65, 66, 67, mas parece que não. E eu acho que está muito atrelado a isso. A nossa cabeça está tão fora do estado de presença que a gente esquece. E quando vê, aí fala, não é possível. Agora tá tudo ruim. Ah, meu Deus, eu tô com essa idade. E aí dá a essa idade toda a conotação negativa que a pessoa imagina que vai ter. Você sabe que era uma coisa que eu ficava bastante intrigada, inclusive com a minha mãe, há muitos anos atrás. Eu escutava assim, eu não sinto que eu tenho 70 anos. Ou eu não sinto que eu tenho 80 anos. Eu, jovem, pensava assim, como assim? A pessoa tá velha e não percebe? Né? E é exatamente isso. Não. Quando eu fiz o espetáculo, eu pensei assim, esse espetáculo, eu quero atingir a juventude. Sim. Não é o velho já está velho. Né? Eu não quero dizer que ele está velho, ele já sabe que ele está velho. E eu percebi uma coisa, que os jovens que iam assistir o espetáculo, a qualidade desses jovens era muito diferente. Jovens mais conscientes, sim, mais delicados, mais atenciosos, né? Um dia desse, o meu companheiro, que tem 58 anos, ele disse assim, Clau, me senti invisível. Ah, meu Deus. Eu falei, invisível como? Ele disse, eu estava com muitos jovens, né? E eu me senti excluído. Aí eu pensei, eu nunca me senti assim. Foi só atinar para isso que eu comecei a perceber. Não é um lugar confortável. Semana passada eu fui num lugar e eu senti que isso aconteceu. Por quê? Porque eu tô velha? Porque ninguém mais me chama de você, só de senhora? Por que naquele momento eu fui excluída? Porque eu não sou inteira. Imediatamente, já munida daquela informação que não tinha acontecido comigo, me recoloquei na situação, né? Falei, opa, quem decide o meu lugar sou eu. Sou eu, isso não é o grupo. Então, assim, essas percepções, a gente precisa ter o estado de presença, e isso o ator tem muito. Eu sou uma felizarda. Se todo mundo fizesse um pouquinho de aula de teatro, teríamos outros corpos, outros pensamentos, outras percepções, né? Diante dos outros. Então, foi interessante isso. Quando ele me falou, eu falei, eu nunca me senti assim. E percebi imediatamente. Talvez isso já estivesse acontecendo e eu não tinha ligado. E eu gostei disso, Roberta. De saber, né? Eu gostei de perceber que vai acontecendo, porque eu já vi. Você vai num lugar, aqui no Rio de Janeiro,
os velhos acontecem, né? Não é à toa que Copacabana é um bairro de velho. Copacabana, Tijuca, né? São bairros que você tem um movimento de velhos absurdo. O que acontece com o velho no Nordeste? Estão guardados, eles não saem. É cultural. Sim. Né? E você vai no restaurante e vê uma pessoa de 80 anos, ela está isolada, muito difícil ela interagir. Por quê? Então, o espetáculo foi para isso, foi para chamar a atenção dos jovens. E esses jovens que frequentavam o Rugas realmente eram jovens diferenciados, que enxergam as pessoas independente da idade. Sim. Né? Então, a gente tem que brigar para dizer que a gente está aqui, para impor a nossa presença, caramba. E eu acho que isso também está muito atrelado a como a gente está criando essas gerações também, né? Porque, assim, lá em casa, imagina, a vida inteira, meu filho, o Arthur, ele nasceu comigo atendendo pessoas velhas. Então, ele nunca me viu atendendo gente nova e sempre foi... os diálogos em casa sempre foram assim. E teve uma passagem maravilhosa. Nós estávamos sentados num restaurante com um grupinho de amigos dele. Eles tinham lá os seus 6, 7 anos de idade. Eles estavam na pré-escola. Estávamos eu e a mãe, a Mônica, que é a mãe dos meninos, e estava Arthur, Gabriel e Manu sentados ali. E o diálogo das crianças é sempre maravilhoso, né? Você tem que parar para ouvir. E a conversa era que Gabriel estava com compulsão alimentar. Então ele disse para o Arthur. Aí o Arthur falou assim, mas como assim, Gabriel? Ele falou, Arthur, tá vendo aqui a batata? Enquanto não acabar, eu não paro de comer. Eu não consigo olhar para a batata e não comer. Aí o Arthur olha para ele e fala assim, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser ter uma velhice saudável, você vai ter que aprender a comer melhor. Maravilhoso. Com 7 anos de idade. Aí a minha amiga falou assim, gente, falou o filho da geriatra. Porque assim, com 7, olha... Eu nunca disse essa frase para ele, Claudiana, nunca. Mas de tanto ele ouvir e a gente tá ali conversando, olha o que ele internalizou. Se você quiser ter uma velhice saudável, você vai ter que aprender a comer melhor. Então, assim, isso é uma coisa reflexo, que é o reflexo dentro de casa. Então, quando a gente tem uma família que distancia, que põe esse idoso no aposento, naquele fundinho de quarto, onde ele se torna desimportante para aquela família, essas crianças, esses adolescentes, eles vão se tornar um adulto que não se importa. E talvez quem estava no Rugas, no espetáculo, são pessoas exatamente que entenderam a importância desse velho na família. Quando a gente estreou esse espetáculo no Festival de Angra, teve um impacto bem grande, e o Amir Haddad, que hoje deve ter 85 ou 6, que dirigiu o espetáculo. Um rapaz que devia ter menos de 30 anos falou assim, mas achou estranho a gente falar de velho e não falar da morte. Uhum. Né? E o Amir respondeu de uma forma simples, o espetáculo é sobre a vida, não é sobre a morte. Então, a gente precisa falar sobre a vida de quem está velho. Eu não vou fazer isso porque já está perto da minha morte, eu não vou investir no corpo, na alimentação, como psicólogo, porque não tem... Como assim? A gente nunca teve tanto velho e vai ter mais ainda nos próximos anos. E a gente precisa se colocar, né? Os velhos precisam tomar os seus lugares. E até porque, quando ele faz uma pergunta dessa, de novo, as pessoas estão atrelando a velhice à morte. Né? Então, assim, você envelheceu, você vai morrer. Eu falo, peraí, primeiro, a gente morre a qualquer momento. Você não morre porque você tá velho. Obviamente, quanto mais idoso, mais próximo da morte eu estou. Porém, a morte é um contínuo de vida. Só morre porque você está vivo. E isso pode acontecer a qualquer tempo e a qualquer idade. Então, atrelar a morte à terceira idade também é um outro construto social que faz tudo parecer mais pesado do que realmente é. E aí é aquela coisa, você não precisa pensar mais em nada, não precisa mais sonhar com nada, não precisa mais se preocupar com nada, porque você já vai morrer mesmo. E aí você tem um Ari Fontoura da vida, mostrando que, né, o cara tá com quase 100 anos numa novela com diálogos constantes, quer dizer, não é uma coisa assim que decorou uma frase.
decora meses. E o cara tem mais de 90 anos. Então, assim, o que eu acho que a grande diferença é o propósito. Né? Você olhar a vida com propósito. A minha mãe, com 95, ela está viva porque ela tem sonhos, porque ela tem propósitos, porque ela planeja, né? Eu falei brincando, eu digo brincando porque realmente eu acho muito ousado, hoje nem tanto, viver 100 anos. Então muito eu acho... ousado é maravilhoso. Eu acho... É muito ousado viver 100 anos. Para mim, que achava ou acho que eu não vou passar dos 70, é muita ousadia, né? Então, ela me diz assim, que vai viver muito porque ela tem muita coisa para realizar, né? E é despudorada nesse sentido, é muito bom. E eu falei assim, nossa, quanto essa mulher tem para me ensinar o tempo todo, tá viva, né? É ensinamento puro. Onde é que eu tiro? Se alguém me pergunta de onde eu tirei a ideia de ser atriz, da minha mãe. Nunca teve arte na minha família. Eu não tenho um ator, eu não tenho um cantor, um músico. Não tem. Nada. A única pessoa artista da minha família foi uma tia-avó que fugiu com um circo. Fugiu não, foi embora. Olha que despudorada! Olha que despudorada! Detalhe. Meu Deus! Ela não tinha os braços. Uau! E ela fazia absolutamente tudo sem os braços. Tudo. Do tipo catar piolho, costurar, bordar, pintar. Ela fazia tudo. E aí chegou em São João Batista, no interior do Maranhão. Ela foi embora com esse circo e foi feliz da vida. Se encontrou. Encontrou arte. A única artista que a gente tem. Tá vendo, minha filha? Mas olha aí, ó. Olha a energia. Olha a energia. Referência. E é isso. E ela que Não, década, mais ou menos? Ela Isso aconteceu mais ou menos em que década? 40. Olha que loucura! Ela viveu até uns 39 anos, foi o que a gente soube. A gente não teve praticamente mais notícia Mas olha dela. só, na década de 40, uma mulher ter essa independência, essa coragem, porque era uma coisa que não se podia nem pensar. Né? Pois é, agora você falando sobre isso, eu pensei o seguinte, mas será que pelo fato dela não ter os braços, isso não pesou? Ela tinha que ter mais coragem ainda, né? Pensa bem, olha como que essa mulher não tinha que brigar. Podia ser menos impedida? Não sei, não tinha pensado sobre isso. Também acho que eu acho que é até mais, ela teve que ter até mais força, porque imagina quanto preconceito ainda maior não era. Que se hoje já é um problema, você ter uma prótese na perna, você ter uma prótese na mão, se hoje tudo já é um grande problema, você imagina isso há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que são mulheres, eu acho que sempre tiveram, né, em todas as fases, mulheres que começaram a caminhar muito à frente do seu tempo para que as portas fossem sendo abertas também. Até mesmo vocês, né, que são atrizes, olha como foi difícil a inserção desse mundo feminino na televisão, no rádio, que era um lugar muito masculino, né? Os programas de rádio eram eminentemente todos homens, né? Então, assim, foi todo um processo que precisou acontecer para vocês chegarem lá. Grupo Side Rio, uma empresa especializada em cuidadores de idosos. Seu idoso cuidado com carinho e responsabilidade. Eu ouvi um tempo atrás a Fernanda Montenegro contando as histórias dela. Meu Deus do céu, mas que inferno para poder conseguir fazer um espetáculo, para conseguir uma sala de teatro. Então, assim, eu acho que precisou muitas mulheres desbravarem esses caminhos e hoje a gente olha e parece relativamente simples, mas foi muito difícil para alcançar o patamar que essas mulheres estão hoje, que vocês como atrizes que estão na televisão, que vão para o teatro, que fazem, e que são olhadas com respeito, porque eu acho que ainda tinha essa questão do olhar desrespeitoso. Essa daí... é do teatro. Não era assim que se falava? Essa daí é do teatro. Olha que maluquice. Até hoje, né? Sei lá, eu vou num lugar, tenho que fazer uma ficha, a pessoa nem olha pra minha cara.
digita ou escreve, profissão, atriz, e ela levanta o olho para ver se ela te conhece de algum lugar, né? Bem, se não é conhecida... Enfim, ainda é uma profissão que a minha família toda, eu tenho 12 irmãos, Roberta, eu sou a 12ª, né? Tenho 12? 12. E essa mulher tem todos os 13 filhos vivos. Uau! E eu sou a penúltima. Mentira! Isso é inimaginável, isso né? Isso é maravilhoso, isso é inacreditável. Gente, é muito filho. É coisa também que a gente não vê mais hoje em dia, né? Não quem tem 13 filhos, ninguém. Eu olho assim para aquela mulher, eu falei assim, como pode ter saído 13 pessoas? Uau! Gente, imagina a aglomeração que é uma festa nessa casa. Não pode ter um almoço, não pode ter um jantar. O aniversário dela agora em fevereiro é uma loucura. Ela diz assim, Deus. Não quero festa, adora festa, não quero dar despesa, não quero... Ai, daqui a pouco convida tanta gente que não cabe. Mas então, é óbvio. A gente tem que levar para um clube. Qualquer Natal... Você tem noção de quantos netos? Mais de 39. Meu Deus! Gente, para pra pensar. 13 filhos, 39 netos. O quê? Bisneto deve ter o quê? Uns Tataraneto, 15? Mais. Bisneto. Mais. Olha que loucura. Ano passado a gente fez a árvore. A árvore. Né? Mais de 79 pessoas. Diretamente da família. Ou seja, dela, né? Imagina, gente, uma festa, a festa básica para 150 pessoas. A gente nem avisa. Não tem como. Meu Deus. Não dá para fazer uma festa só para a família. A gente não consegue. Não tem como, difícil. É muita gente. E olha que coisa abençoada, né? Ter todos os filhos vivos. É uma dádiva. É uma dádiva. É muito especial isso. Gente. Ela merece. E só você de atriz? Só eu de atriz, só eu fora da casinha, todo mundo direitinho. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, a minha mãe dizia assim, tinha muita preocupação, ela me achava muito inteligente, que eu ia prosperar muito. Eu prosperei muito, né? Não dentro... Não dentro daquilo que ela esperava. Mas a minha grande... Eu fui descobrir isso depois. A gente vai entendendo, né? O papel da nossa mãe. Que relação é essa que é sempre tão cheia de conflito, né? E com 56 anos, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte de ter uma mãe viva, né, nessa idade e de estar entendendo essa relação, sentir todo o respeito por ela, entender que eu acho que 20 anos atrás eu não tinha entendido. Mas eu acho que todas essas relações, é interessante que todas as relações com mães tem sempre um conflito muito grande, né? É muito difícil uma pessoa que passa por aqui, ou mesmo no consultório, que fala, olha, minha relação com a minha mãe sempre foi assim, absolutamente perfeita. Nunca é. E eu percebo que a gente precisa envelhecer para compreender grande parte daquela construção. Eu vi isso com a minha mãe, né? Eu vejo hoje na relação com meu filho, eu tenho um agregado que é o Kaique, então são 2 meninos, que é uma relação muito diferente quando a gente tem filhos homens do que com filhas meninas, né? Então, eu acho que a gente precisa envelhecer para conseguir alcançar algumas coisas. Você não percebe isso? Eu tenho certeza disso. Eu acho que por isso que eu aceito e me relaciono tão bem com o tempo. Eu não tenho conflito. Eu falo assim, quanto mais a gente sabe da gente, mais a gente é feliz. Por mais que tenha muita tragédia, mas a gente está acompanhando. E essa relação com a mãe, quando a gente entra nesse lugar e realmente enfrenta, nossa... a gente começa a se sentir de verdade, adulta, né? Alguma vez na sua vida ela falou pra você que não era pra você seguir a carreira de atriz? Ou ela não queria de jeito nenhum? Não, ela nunca interferiu. Apesar de ter toda estranheza, né? De ser muito novo pra gente. A minha família é uma família muito simples, muito dentro dos padrões, né? Trabalho, a aposentadoria, né? Então, essa preocupação sempre foi muito constante com o meu futuro, né? É difícil a gente se aposentar sendo atriz autônoma, como que é isso?
mas ela nunca impediu, nunca interferiu nesse lugar. Nem meu pai, que era um homem bem difícil, assim, muito severo, muito, né? Muito... Achava que a mulher tinha que casar, ter filhos, que era o homem que controlava tudo. E aí, durante muito tempo, eu achava que o meu pai que era o cara. Ele era. Sim. A minha mãe que era o cara sempre, né? E aí, descobrir tudo isso foi assim, eu acho que eu tô melhor, né? Eu acho que eu tô envelhecendo mais consciente, mais bonita. Eu acho que isso traz ouvindo você falar isso, me remete a algumas pacientes que eu tenho que vão me contando as suas histórias e que têm lá mais de 80, 90 anos e que as filhas trazem muito essa fala porque muitas vezes eram relações muito que hoje, elas olhando, elas falavam assim, meu pai era muito ruim para ela e ela aceitava, tinha uma coisa assim do tipo, olha como ela permitia. E quando você vai ouvir a história dessa mulher, você vê que na verdade não é que ela permitia, elas muitas vezes elas tinham uma inteligência emocional que talvez hoje a gente jamais teria, de tentar conduzir as coisas da melhor forma para que os filhos não sofressem, para que não faltasse tanto dentro de casa. Então, assim, elas tinham toda uma forma de lidar com aquela agressividade, com aquela estupidez, com aquele machismo, para que a vida dos filhos fosse melhor. Então, eu acho que isso, a gente também precisa de maturidade para enxergar, sabe, Claudiana? Tem coisa que a gente não é capaz de entender Tem uma palavra... aos 20 anos. Não, aos 20 anos a gente tem de pouca coisa, né, Roberta? Muito pouca Astúcia. coisa. É uma característica muito ligada à mulher, né? Sim. Então, a minha mãe sempre foi muito astuta com relação ao comportamento do meu pai, né? Ela sabia exatamente até onde... E como que ela protegia a gente desse pensamento, desse comportamento dele, de querer que a gente só saísse de casa casada. Eu fui a primeira filha a sair de casa para morar sozinha, né? Isso foi estranho demais para ele. Então, essa primeira filha, mulher, morar sozinha, atriz. Olha que bem, olha o pacote, olha o pacote, olha o pacote. A primeira, né? Eu tenho 8 irmãs, mas eu sou a 12ª, né? A penúltima. E realmente eu compreendi isso e absorvi, né? Toda essa inteligência da minha mãe, que antes eu achava que era fraqueza. É isso. A minha relação com o casamento passava muito pela relação dela, né? Por esse olhar do casamento. Eu não queria um casamento daquele. Logo, eu não queria ser uma mulher que nem ela. E hoje, imagina, essa mulher é incrível. E, tudo bem eu não ter percebido isso aos 20. Quase ninguém percebe mesmo. Não, né? Vai perceber. O legal é que eu estou percebendo e estou aproveitando isso. E isso me dá uma possibilidade, assim, de maturidade inimaginável. Porque eu acho também que eu acho que uma coisa que a maturidade traz é a gente compreender que o outro muitas vezes faz naquele momento aquilo que ele dá conta. Aquilo que ele sabe, porque às vezes, você fala assim, não, mas tinha alternativas. Depende do ponto de vista. Talvez naquele momento, dentro daquele contexto, quem te disse que a pessoa estava enxergando as alternativas? Quem disse que aquilo seria uma alternativa? Quantas histórias a gente tem da década de 30, da década de 40, que sair de casa não era uma alternativa para essa mulher. Viver sozinha, morar com uma outra mulher, homem morar com outro homem, isso não era uma alternativa. Então, não podia ser, você não pode considerar isso uma alternativa se naquele momento, dentro daquele contexto, aquilo era absolutamente inviável, então não era uma alternativa. Porque né? A criança ferida, ela é regredida, ela não consegue perceber que isso não fazia parte. Exatamente, né? Então eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai conseguindo entender o contexto dos nossos pais, que é totalmente diferente do contexto que a gente vive hoje, que os nossos filhos vivem agora e que os nossos netos viverão.
Então, não dá pra gente colocar na mesma balança, né? Não tem como a gente fazer o mesmo peso. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Isso não é um envelhecimento? É lindo. A gente não vive isso sem ficar velha. É o tempo, né? É o tempo. É o tempo que a gente precisa ter, é o tempo que a gente precisa experienciar para conseguir enxergar lá na frente. Eu lembro que quando eu fiz psiquiatria, e eu fui fazer psiquiatria muitos anos depois, eu fiz primeiro pós-graduação em geriatria e gerontologia, e muitos anos depois eu fui fazer pós em psiquiatria. E eu sempre fui apaixonada por psiquiatria, eu sempre fui apaixonada pela mente humana, eu sempre fui apaixonada pelas emoções. Mas aos 19, 20 anos, que foi quando eu me formei médica, eu falei, eu não tenho capacidade para lidar com a cabeça de ninguém. Eu não conseguia me imaginar, porque eu achava aquilo tão difícil. É tão difícil, é tão complexo você ouvir o drama do outro, que eu dou graças a Deus de eu ter feito isso muitos anos depois, porque eu precisei andar muitos anos para conseguir ouvir sem julgar. Ouvir e simplesmente permitir que a pessoa fale, sem colocar filtros, inclusive meus, né? Então, assim, eu acho que esse desprendimento só a maturidade traz. Eu também. Não tem como ser diferente. É bonzão envelhecer. Tá vendo? Então você já se prepare para os 70, para os 80, para os 90. Não sei. Isso é outra conversa. Mas não é ruim, não. Não é. Não é ruim. A gente não sabe quando vai acontecer, né? Não sabe. Mas é curioso, porque é muito forte isso. Sim. É bem forte. Eu adoro a vida, eu adoro encenar, eu adoro viver fazendo arte, né? Então, eu não quero morrer. Olha, eu tô falando isso pra vocês porque ela me contou que há muitos anos atrás, uma cigana leu a mão dela e falou que ela ia morrer com 60 e... Antes de 70. Antes de 70. E ela incorporou isso pra vida, entendeu? Eu falei, minha filha, esquece. Porque pelo andar da carruagem, com a mãe já passando dos 90, a genética... é boa. É boa sim. Então, olha só, eu tenho certeza que você aí na sua casa está aí pensando, refletindo. Essa pergunta é muito boa, né, minha gente? Quando foi a primeira vez que você se sentiu velho? E a pergunta que eu quero deixar aqui, Claudiana, também, que eu faço muito né, aqui nas nossas redes é: que tipo de velho você quer ser? Essa é uma boa pergunta também, porque isso faz com que você pense quais as escolhas conscientes que você tem que fazer a partir de hoje. Que tipo de velho você quer ser? Leve, alegre. Bem, eu quero ter saúde, principalmente mental. É isso. Ó, gente, leve, feliz, com saúde e tudo que a vida tem de direito, porque envelhecer pode e deve ser uma dádiva, né? E ó, com isso, já temos 1 hora de podcast. Não é possível. Juro por Deus. Gente, isso aqui, a gente vai conversando. Eu nem falei o que eu vim preparada para falar. Mas aqui é sempre assim. As pessoas chegam aqui com um roteiro na cabeça, porque a gente não tem roteiro aqui, né? Aí chega com o roteiro. Chega aqui, a gente vai pelos caminhos que tem que ir. E aí tudo flui, e eu tenho certeza que vocês amaram. E eu fiquei muito feliz, tô muito grata, muito honrada por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Quero te dar um presente. Oba! Peraí, deixa eu deixar aqui. Que o nosso patrocinador Nestlé deixou para você. Tem suplementos que ajudam no movimento e tudo mais. Vou deixar para você o meu livro, Medicina de Corpo, Alma e Coração, que eu espero que você curta bastante. E deixa pra gente aonde as pessoas te encontram, suas redes sociais, pelo amor de Deus. Olha, obrigada por todos os presentes, Nestlé, Roberta. Obrigada. @Claudiana Cotrim no Instagram, né? Vocês podem me encontrar, fazer contato, dialogar. A pesquisa continua quando você se sentiu velho pela primeira vez e o que você quer ser quando envelhecer. A gente vai fazer Rugas 2, eu e Vanja Freitas. Gente, olha, Rugas 1 foi sensacional. Eu imagino o que elas não estão aprontando para o Rugas 2. Vamos esperar e a gente conta aqui no podcast, a gente conta no Cantinho da Geriatria quando for a estreia, tá bom? Mais uma vez, gente, olha, muito obrigada por cada um aqui que participa do nosso episódio. Não deixa de compartilhar, não deixa de ativar o sininho e agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Nutrem, a Side e a Amada Coco, que tá aqui me vestindo, porque são eles
mulheres que fazem esse podcast acontecer. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!